Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Ó, só para não ficar sem nada essa semana, na semana passada a gente falou de continuidade de uma função. Aí tem uma definição assim, né? F é contínuo se, deixa eu ver. F é contínua em x igual a se o limite da função para x tendendo a for igual a f de a. Que quer dizer mais ou menos assim, tá? Se você tá, uma função está se comportando aqui, aí aqui é o a. Aí depois ela começou a se comportar de outro jeito, aí tem uma descontinuidade. Tá? Aquela definição está dizendo isso. Você está vendo dessas quebras no gráfico desse tipo, tá? O a está na função, mas ele é um ponto crítico, muda de é um ponto típico, é um ponto de descontinuidade, não crítico, tá errado isso aí. Aí para isso, ó, cada problema que vocês tinham que resolver, você tinha que verificar três coisas. Primeiro, se existe o f de a. Aí você vê lá, se o a faz parte do domínio. Se ele não fizer, você já vai dizer que... Você não vai dizer que é descontínuo, você vai falar que o x igual a não faz parte do domínio. Tá? Então você tem que ver se o a pertence ao domínio da função. Porque se ele pertencer, aí existe o f de a. Tá? Depois você vai ter que ver se existe o limite, né? Ó, existe o limite da função para x tendendo a a. E uma terceira condição vai ser essa aqui, a da definição. Tá? Aí esse limite para x tendendo a tem que ser igual ao f de a. Aí você diz que a função é contínua naquele ponto. E se ela for contínua em todos os seus pontos, respeitando essas três coisas, então essa é uma função contínua. Então, basicamente, você vai fazer isso. Então, vamos pegar alguns problemas aqui. Ó, por exemplo, ó, eu vou escolher totalmente ao acaso, tá? Então, por exemplo, o 112b. Ó, uma função é definida por duas sentenças aqui. Que são x ao quadrado menos 4 sobre x mais 2, se o x for diferente de menos 2. Se o x for diferente de menos 2, vale essa. E a função dá menos 2 se x for igual a menos 2. Aí a pergunta é, f é contínua, né? Em x igual a menos 2? Aí você vai verificar essas três condições aqui. Primeiro você vai calcular a condição 1. Vamos ver se tem o f de menos 2, né? Tem, né? O f de menos 2 é menos 2. Quando x é igual a menos 2. Agora o limite. O limite é quando x tende a menos 2. Não é quando é igual. Agora quando x se aproximar de menos 2, ou seja, quando x é diferente de menos 2, aí é a primeira sentença. Aí aqui, ó, se x tende a menos 2, a função vai tender a ser menos 2 ao quadrado, menos 4 e menos 2 mais 2. Ou seja, vai tender a ser 0 sobre 0. Então deu indeterminado. Mas essa é aquela indeterminação facinho de tirar, né? Ó, o de cima é a diferença de quadrados. Dá para escrever assim, ó, x mais 2 vezes x menos 2, fatorando ele. Aí sobre x mais 2, aí dá para dividir aqui, aí saiu a indeterminação. Aí se x tender a menos 2, você vai botar vai fazer o x se aproximar de menos 2, né? Vai ficar menos 2, que vai dar menos 4, então. Aí quando x se aproxima de menos 2, o limite dá menos 4. Aí veja que o limite, que deu menos 4, é diferente do valor da função, né?
O limite para x tendendo a menos 2 é diferente do f de menos 2. Assim, né? F é descontínua em x igual a menos 2. E descontínua em todos os seus... e descontínua, né? Ela é contínua em todos os outros seus pontos. Mas como ela é descontínua em 1, então você diz que ela é uma função descontínua. Um jeito de ver se você está certo ou errado é fazer o gráfico, né? Quer ver? Vamos fazer. Vai ficar uma reta o gráfico, né? Só que vai ter um buraco. Ó, a parte de cima é x ao quadrado menos 4. Tem que colocar um parênteses aqui. Ó, dividido por x mais 2. Aí o x não pode ser menos 2, tá? Então o jeito certinho é colocar uma bolinha aberta aqui, né? Porque quando o x é menos 2, zero o denominador ali, né? Mas veja, como limite, ó, quando eu me aproximo do menos 2, tanto pela direita quanto pela esquerda, o valor da função dá menos 4. O GeoGebra não coloca essas bolinhas, viu? O gráfico certinho, quando x é menos 2, aí o valor da função dá menos 2, né? Ó, o gráfico correto aqui é essa reta com um furo aqui e não o ponto B. Tem que colocar menos 2 aqui. Assim, ó, é esse ponto mais todos os pontos da reta, exceto esse. Já foi isso que a gente fez, né? Agora vamos pegar um outro. E agora vamos pegar um que tem... Vou pegar o 113... 113C. Ó, são 3 sentenças. O valor da função vai ser dado por 3x menos 10 se o x for maior que 4. Aí o valor da função é 2 se x for igual a 4. Logo, f de 4 é 2. Né? E o valor da função é 10 menos 2x se o x for menor que 4. E a pergunta é: f é contínua em x igual a 4? Essa é a pergunta. Então vamos ver lá. Primeira condição. Vamos ver o f de 4. Segundo a lei que está em cima ali, o f de 4 é 2. Agora vamos ver os limites. Só que assim, você tem que usar essa sentença quando o x tender a 4 maiores que 4. Né? E essa sentença quando o x tender a 4 menor que 4. Né? Então são dois. E só vai existir o limite se esses laterais forem iguais. Então quando o x tender a 4 para valores maiores que 4, aí a função é 3x menos 10. Aí se x tender a 4, tende a ser 3 vezes 4 menos 10, tende a ser 2. Agora vamos fazer o limite para x tendendo a 4 por valores menores que 4, à esquerda do 4. Aí a lei, a sentença é a última ali. Então, quando x tender a 4, isso aqui tende a ser 10 menos 2 vezes 4, que é 10 menos 8, que é 2. Então, existe limite, né? Para x tendendo a 4, porque tanto pela direita quanto pela esquerda dá 2. Agora, veja, o f de 4 é 2. Então, a terceira condição está satisfeita, né? Ó, veja que o limite para x tendendo a 4 da função, que dá 2, é igual a f de 4. Então, essa é uma função contínua. Quer ver? Vamos fazer esse gráfico? Aí tem que voltar lá. Ó, é 3x menos 10 se x for menor que 4. X maior que 4. Né? Também vai ter o problema das bolinhas, tá? 3x menos 10... Ah, não dá para escrever assim. Tem que escrever função. Aí 3x menos 10. Aí o valor de x inicial é o 4. E o final é mais infinito. Que está em algum lugar por aqui. Está aqui.
Aí faz aquela semi-reta. Aí depois, quando o x for 4, aí é um ponto, né? Se x for 4, vai dar 2. Então, ponto 4, 2. Ó, se x é 4, o valor da função é 2. Aí daria. Depois, a lei da função é 10 menos 2x. Não, também está errado. Função 10 menos 2x. Agora é do menos infinito até o 4, né? Para x menor que 4. Aí ficou assim. Aí o gráfico ficou esse V, mas veja, sem quebra, grudou tudo aqui, ó, o ponto com as duas semi-retas. Tá, esse é um exemplo de função contínua, então. Vamos ver aqui se tem mais algum interessante. O pessoal fica impressionado quando aparece trigonometria, né? Então vamos fazer, por exemplo, 114C. Bom, então eu não ensaiei nada e nem vou fazer outro vídeo, tá? Se der alguma coisa errada, me perdoem. Ó, f de x é dado por duas sentenças. Ela é 1 menos cosseno de x sobre seno de x se x não for zero. E aí o valor da função dá 1 se x for zero. Então a pergunta é, f é contínua em zero? Não? Essa é a pergunta dele. Então vamos ver. Primeiro, ó, o f de zero, quando x é exatamente zero, dá 1, segundo o que está escrito ali. Agora vamos ver o limite. Ó, o limite para x tendendo a zero é quando x é diferente de zero. Então é o de cima. Tá? Agora vamos analisar aqui. Ó. Se x tende a zero, o f de x é tender a zero, tá? Esse é diferente. Ele tende a ser 1 menos cosseno de zero sobre seno de zero. Acontece que vai ficar assim, né? Cosseno de zero é 1, vai ficar 1 menos 1 sobre zero. Então deu indeterminado. Então vamos tirar a indeterminação aqui. Ó, a técnica vai ser a seguinte. Você vai pensar na diferença de quadrados e na relação trigonométrica fundamental, tá? Então eu vou pegar esse limite. Aí é a experiência, tá? Tem aquele 1 menos cosseno de x, aí vamos multiplicar por 1 mais cosseno de x. Uma espécie de racionalização, mas eu quero outra coisa aqui. Não tem radicais aqui. Embaixo eu não vou mexer. Agora olha o que aconteceu. Em cima ficou a diferença de quadrados, né? Ficou o quadrado do primeiro, aquele a menos b vezes a mais b. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aí a gente sabe, ó, sabemos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Tá? É seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Aí eu isolei, tá? Então, dá isso, né? Então, dá para trocar ali por seno ao quadrado. Então, troquei, tá? 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado por isso. Ó, agora dá para simplificar aqui, né? Dividir por seno de x diferente de zero, né? Porque o seno de x não é zero, porque o x tende a zero, né? Aí ficou 1 aqui. Não, ficou seno de x em cima, né? Ficou 1 embaixo, né? Agora vamos fazer o x tender a zero. Quando o x tender a zero, vai ficar seno de zero. E embaixo vai ser 1 mais cosseno de zero. Então vai dar 0 sobre 1 mais 1. Agora não deu indeterminado. Então é 0 sobre 2 que é 0. Então a função tende a 0, tá? Só que o f de 0 deu 1. Tá? Aí como, né? O limite para x tendendo a 0 da função que deu 0 é diferente do f de 0, f é descontínuo em x igual a 0. Bom, aí para finalizar,
Bom, agora dá para pausar, né? Não tem problema de copiar, né? Agora, para finalizar, vamos fazer o 117. Ó, 117, a pergunta é assim, ó, determine A determine um número, tá? Para que a função definida por tangente de x sobre seno de 2x, se x é diferente de zero. Tá, então f de x é essa lei, se x não for zero, e f de x é igual a cosseno de a, esse a que ele quer, né? Se x for zero. Tá, então a gente quer aqui um a, ou mais de um a, tá? Tem que responder todos, ó. Determine a para que a função definida por essa lei seja contínua em x igual a zero. Tá? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, vamos ver quem que é o f de zero. Ó, o f de zero, se x é zero, dá cosseno de a. Então, o limite vai ter que dar cosseno de a também. Né? Agora vamos fazer o limite. O limite é quando o x não for zero, quando ele tender a zero. Ó, só que aqui é o seguinte, ó, se x tende a zero, em cima vai ficar tangente de zero. Tangente de zero é zero. Embaixo vai ficar seno de zero. Seno de zero é zero também. Então, quando x tende a zero, isso tende a ser zero sobre zero. Então, vamos mexer aqui. Aí tem que saber as relações, as identidades, né? O de cima é seno sobre cosseno. E o de baixo, o seno de 2x, é 2 seno x cosseno x. Aí vai ser limite para x tendendo a zero. Aí é seno de x sobre cosseno de x vezes 1 sobre 2 seno x cosseno x. Aí dá para dividir esse com esse. Aí ficou limite para x tendendo a zero de 1 sobre... Ficou cosseno vezes cosseno embaixo, né? E 1, 2. Ó. Ficou um 2, né? Cosseno vezes cosseno. Aí se x tende a zero, ó, se x tender a zero, isso aqui vai tender a ser 1 sobre 2 vezes cosseno ao quadrado de zero. Cosseno de zero é 1, né? Então fica isso, então meio. Então o limite deu meio. Então o terceiro, o que tem que acontecer? O limite da função para x tender a zero tem que ser igual a f de zero. Só que o limite deu meio. E o f de zero é cosseno de a. Aí o que eu tenho que saber? Todos os números que tem o cosseno igual a meio. Aí você pensa em trigonometria agora. Ó, pensando em trigonometria. Ó, o eixo dos cossenos é o eixo deitado. O meio está aqui. Aí você vai na tabela. Um valor, um a que serve é o 60 graus, que é o π sobre 3. Cosseno de 60 graus é meio. Aí desce aqui. Aí esse é o da família. Então ele tem a ver com 60, né? Tem uma abertura. Ele é o menos 60, né? Se você pôr aqui, né? Mas dá para escrever que ele é o 300 também. Porque 300 falta 60 para completar, né? Mas dá para escrever menos 60 também. Vou escrever menos 60. Eles são simétricos. Então é menos π sobre 3. Acontece que aqui, nesse ponto... Tem um monte de número que serve. O 60 é um deles. 60 mais uma volta para no mesmo lugar. 60 mais duas vezes 360 para no mesmo lugar. Né? Então existe um monte de números, os arcos côngruos a 60 graus. Chamar aqui de ponto B é a mesma lógica, né? Você tem o ponto B, aí o primeiro é o menos 60. Tem antes dele também, tá? Na verdade eu tinha que abrir aqui também, né? Dos dois lados, mas é só para ilustrar. Se eu fizer menos 60 mais uma volta, eu paro no mesmo lugar. Se eu fizer menos 60 mais duas voltas, eu paro no mesmo lugar, etc. Ou mais ou menos, né? Então isso aqui tem que estar aberto para trás também.
Então, o A, o que o A pode ser? Ele pode ser o π sobre 3, mais 2π vezes k, que seria essa família aqui, né? Ou A pode ser menos π sobre 3, mais 2π vezes k, ou 5π sobre 3, que é o 300, tá? Com k pertencente aos inteiros, porque cada vez que eu estou naquele lugar, eu adiciono uma rotação inteira, eu volto para aquele lugar. Não, é isso. Acho que tá bom, né? Deixa eu ver qual ficou o tamanho desse vídeo aqui. Só dá para descobrir, deve estar marcado em algum lugar aqui, depois o Rick descobre. Falou!